Olá, minhas crianças, tudo bem? A nossa primeira aula aí de história, tá? Primeira aula gravada. Nós vamos ver um pouquinho sobre a história, né? Sobre a ciência história, tá? Então, história tem dois significados. Tanto o processo vivido pela humanidade, por uma pessoa, quanto o próprio estudo desse processo. Como assim? Digamos que o funcionário de uma empresa, ele faz história na sua empresa, ou seja, ele faz isso durante o seu processo, durante o seu trabalho, durante o seu processo de vivência naquela empresa, ele faz história naquela empresa. Agora vamos ouvir uma frase diferente. Aquele funcionário, ele está escrevendo a história daquela empresa. Então nós temos a história enquanto processo vivenciado, enquanto processo, e temos a história enquanto estudo desse processo. Então nós temos aí esses dois significados. Então a vivência, o processo. Nós hoje estamos fazendo a história da pandemia do Covid-19. Então nós estamos fazendo história nesse processo, nesse contexto. Daqui a alguns anos, nós vamos contar a história do processo do Covid, da pandemia, da vivência das pessoas durante a pandemia do Covid-19. Deu para entender a diferença? Então, nós hoje estamos fazendo história, né, durante esse processo dessa pandemia, e daqui a alguns anos alguém vai contar essa história. Alguém vai contar a história vivenciada por aquelas pessoas que passaram pela Covid-19. Então, basicamente, aí nós temos esses dois significados, tá? Mas é claro que a história, enquanto ciência, que é o nosso objeto de estudo, que é aquilo que vai importar para nós, ela vai... nós vamos ver, nós vamos estudar, nós vamos distribuir aí o processo que foi vivenciado da humanidade no seu percorrer, na sua trajetória até aí os dias atuais. É importante salientar que quando a gente estuda história, estamos falando do estudo, e não da vivência. Quando a gente estuda a história, quando a gente vai estudar aí a vivência de um povo, um contexto, é muito importante a gente pesquisar. Então, o historiador, toda pessoa que vai estudar a história de alguma coisa, ele precisa ser um pesquisador nato. Não existe historiador, não existe pesquisador que não tenha essa necessidade de pesquisa, essa necessidade de ir buscar o quê? Fontes. Então a história, ela é contada a partir de fontes históricas. O que essas fontes históricas vão dizer? São elas que vão ser aí a chave para que aquela determinada história possa ser contada. Muito antigamente, até um determinado momento histórico, aí, século XIX, século XX, as principais fontes históricas eram documentos. Que tipo de documentos? Jornais, era uma forma de documento. Escrituras, era uma forma de documento. Então, tudo aquilo que era documentado, que era escrito e documentado, era tido como uma fonte histórica. E só essas fontes escritas, documentadas, registradas, eram consideradas como fontes históricas verdadeiras e autênticas. Só que, através, por exemplo, do seu documento, através do seu RG, através aí do seu CPF, só por aquele documento você conseguiria traçar a sua história?
somente a partir daquele documento, e as coisas que você viveu, as coisas que não foram documentadas, né? E as suas experiências de vida, os seus acertos, coisas que não estão documentadas, coisas que você falou, coisas que você vivenciou, que não tem uma prova documental, né? Uma prova ali, digamos que registrada em documento daquilo que você fez. É perdido? É possível contar a sua história só a partir do seu RG, do seu histórico escolar, só a partir aí dos diplomas, certificados de cursos que você fez? É possível? Não, não é possível. Então, a partir aí do século XX, nós fomos deixando essa necessidade documental para a fonte histórica. E as fontes históricas começam a ser ampliadas. Então, a fonte histórica ela é além, né, dos documentos, também pinturas, utensílios, cartas, diários, receitas, filmes, ferramentas, músicas. Então, outros elementos são incorporados para a fonte histórica. São incorporados para que se possa fazer o processo de pesquisa e de pesquisa e desse momento histórico daquela pessoa ou daquele determinado movimento ou daquela determinada região. Então, não há mais a necessidade, desde o século XX, de que as fontes históricas, consideradas como tais, sejam apenas documentos registrados. Então, tudo aquilo que faz parte daquele momento e que possa ser utilizado para compreender a vivência daquela época ou para entender os motivos que levaram a atingir tal objetivo, que é o objeto de estudo. Então, tudo aquilo que serve para explicar o objeto de estudo, seja ele documental ou não, inclusive narrativo, a narração também se torna uma fonte histórica, né? A tradição que por exemplo, a tradição que é passada oralmente, ela também é uma fonte histórica, né? Porque já ouviram aquele ditado? Quem fala uma mentira brincando, na brincadeira, na verdade, aquela brincadeira ela tem ali um viés ali de verdade, ela tem aí um ponto de verdade. Ah, fulano falou brincando. Não, fulano não falou brincando. Dentro daquela brincadeira que fulano falou, tem aí um pingo de verdade nisso. Então é mais ou menos nesse sentido. Então a narrativa, a história passada oralmente, ela também é uma fonte histórica, né? A narrativa, a oralidade também se torna uma fonte histórica. Então, filmes, desenhos, músicas, jornais, documentos, tudo isso, pinturas, dança, se torna uma fonte histórica. O que vai definir como que eu vou usar aquela fonte histórica é o meu objeto de estudo. Então, por exemplo, digamos que eu tenha como objeto de estudo essa pinça. Então eu vou trabalhar tudo que vai falar sobre essa pinça. Então eu vou buscar nota fiscal de compra, que vai ser um documento, uma fonte histórica. Eu vou procurar saber da pessoa que comprou, como ela comprou, por que ela comprou, como que ela pagou, qual foi a forma de pagamento que ela utilizou. Eu posso buscar aí junto à empresa de cartão de crédito um comprovante do lugar onde ela comprou. Eu vou o material que ela foi feito, de que fábrica, eu posso ir na fábrica tentar ver como é que é feito o processo de produção, eu posso conversar com as pessoas que tiveram essa pinça como modo de utilização para a sua utilidade e etc. Então, assim, nós podemos usar vários contextos, usar de várias fontes para contar a história dessa pinça, tá? Acho que deu para entender mais ou menos, né? O homem sempre teve a necessidade de contar
a sua história, de conhecer a sua história. Tá? E dentro desse contexto, nós temos aí dois tipos de classificação de vestígios. Nós temos aqueles materiais, né, que são aqueles que são palpáveis, né, como por exemplo, como eu falei para vocês aí, uma pintura é uma cultura material, escavação, aquilo que a gente encontra ali nas escavações arqueológicas, que você encontra vasos, utensílios, eles fazem parte de uma cultura material, pinturas, arquitetura, tudo isso faz parte de uma cultura material que é utilizada como uma fonte histórica. E tem aquilo que é imaterial. Aí nós vamos ter aí que são coisas que não são palpáveis. Aí nós temos aí a tradição, nós temos aí danças, nós temos jogos que eu falo, não é o jogo de tabuleiro, né? Os jogos que eram feitos antigamente, como por exemplo na Olimpíada, aqueles Jogos Olímpicos. Então jogos são bens imateriais, receitas medicinais, aquele chá que a vovó conhece, mas a vovó não tem aquele escrito. Mas ela sabe, todo mundo sabe que o chá de erva cidreira é um bom calmante. Todo mundo sabe que um chá de boldo é bom para o estômago. E isso não é uma coisa material, não tem uma coisa escrita, mas eu sei. Então isso se torna aí uma cultura imaterial, um objeto de estudo imaterial. Ele pode servir de acordo com o meu objeto de estudo como um bem, como uma cultura imaterial. A história, ela não é exata, ela não é como a matemática. A matemática é uma ciência exata. A história ela é contada de acordo com a visão de quem conta. Então você vai ter aí um objeto de estudo na qual várias pessoas vão falar sobre aquele mesmo objeto de estudo, mas cada um vai contar de uma forma diferente, porque cada um tem uma visão diferente. Cada um teve acesso a um tipo de fonte histórica diferente. Então, quando a gente fala em história, ela vai depender muito da pessoa que a interpreta, muito da pessoa que a pesquisa, porque existem N fontes históricas, existem N linhas de pensamento, e cada um vai contar a partir da sua realidade. Então eu vou contar para vocês uma história, vou contar para vocês a história da pinça, era essa aqui. A história dessa pinça de acordo com a minha realidade, de acordo com a minha vivência, de acordo com aquilo tudo que eu sei, daquilo tudo que eu vivenciei, e que eu tive acesso enquanto fonte histórica, que eu tive acesso para pesquisa nessa pinça. Vocês, cada um de vocês que está assistindo, vai contar a história dessa pinça de acordo com a vivência que vocês tiveram de uma pinça. Ou dessa pinça. Vocês nunca tocaram nessa pinça que eu estou tocando, específica. Então vocês vão contar uma história diferente que eu vou contar para vocês, dessa pinça. E entre vocês também vão ter pessoas que vão contar de forma diferente. Porque são vivências diferentes, são interpretações diferentes e são fontes históricas que cada um vai buscar e vai ter acesso de uma forma diferente. Ou vai compreender o que eu estou falando de forma diferente. Então a história ela não é uma ciência exata. Tá? É claro que contra alguns fatos não há argumentos. Só que mesmo esses fatos depende de como eles são interpretados, né? Então, quando a gente fala em história, a gente fala muito a partir do ponto de vista de quem está contando, tá? Isso não quer dizer que existem várias verdades. De certa forma, podemos até dizer que sim. Mas cada verdade ela deve ser baseada a partir de uma fonte. A partir de uma pesquisa. Em história não é o eu acho, não existe eu acho. Eu acho que a Revolução Francesa foi ótima. Tá, por quê? Qual é o seu embasamento para que você ache que a Revolução Francesa foi um movimento positivo? Então, assim, tudo tem um porquê, um como, né? Dentro daquele ponto de vista que cada um tem, tá? Bom, basicamente é isso que eu queria falar para vocês,
A história ela não tem aí uma função aí definida no sentido de dizer se algo é certo, se algo é errado, mas ela vai mostrar aí o processo, ela vai mostrar aí as diferentes fontes, as diferentes possibilidades, né, a partir, né, de dados concretos daquele determinado objeto de estudo. Né? E a partir do estudo da história que a gente vai ver aí processos políticos, injustiças, a cultura, a própria valorização da cultura vem a partir do estudo da história. Então, assim, a história ela vai nos auxiliar a compreender a nossa própria história atual. A partir daquilo que aconteceu, a gente pode tomar aquilo como base e direcionar a nossa vida atual. E a partir da nossa vida atual, a gente vai ter aí muitas explicações de por que as coisas são assim hoje, a partir do estudo histórico, né, daquele meu objeto de estudo. Então a história ela tem uma função muito importante de autoidentidade, né, e de valorização. Valorização à cultura, valorização à arte, valorização à sociedade e também a partir da crítica daquilo que aconteceu para que não volte a acontecer aquilo que é considerado como negativo, como por exemplo claro, isso a partir do meu ponto de vista, né? Porque a gente já viu que depende muito do ponto de vista de quem conta a história. Mas se nós formos pegar aí, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, vamos tomar como exemplo o nazismo. Então, a partir da história, a gente observa o nazismo, a gente estuda o nazismo, a gente vê o quanto negativo ele foi, o quanto ele massacrou aí os judeus, e a gente sabe que a partir disso a gente sabe que a gente não pode seguir ideais nazistas, que esses ideais nazistas eles são aí completamente equivocados, são completamente alienados a partir daquela visão que eles tinham de superioridade da raça ariana, que o alemão defendia dos arianos, etc, etc. Então a história serve para isso. Nós pegamos aquilo, aquele contexto que aconteceu e o toma como exemplo, para um exemplo bom ou para um exemplo ruim, para que não volte a acontecer. Mas voltando, então a história ela depende muito de quem conta, da visão, da vivência, da experiência e das fontes que foram possíveis para aquela determinada pesquisa. Mas não existe um historiador, não existe uma pessoa formada em história que não tenha em seu sangue a pesquisa. A pesquisa é fundamental em história. A gente vai tirar um pouquinho aí, por exemplo, as fake news que nós temos hoje. As fake news, elas contam histórias absurdas, histórias mentirosas, inverdades, e todos nós deveríamos ter o bom senso de pesquisar essas fontes, pesquisar de onde vem antes da gente sair compartilhando. Então é mais ou menos esse o papel do historiador. Ele não vai simplesmente ouvindo as coisas, vendo e vai espalhando e vai contando. Não. Vamos pesquisar. Será que essa fonte é boa? Será que essa fonte é autêntica? Será que essa fonte é duvidosa? Posso usar essa fonte para aquele meu objeto de estudo? Tá? Então é mais ou menos isso. Vocês façam aí esse exercício aí com relação às fake news, por exemplo, que eu falei, de pesquisar, de ver se aquela fonte é confiável ou não antes de espalhar. Bom, atividades, tá? O Start da 599. Façam, por favor. E também História e Sociedade da página 602. E da 602, façam as atividades até a 605, tá? Daquele mesmo jeito, tira a fotinho, responde, manda para que eu possa pontuar. Beleza? Tchau, fiquem com Deus.